O programa está oficialmente aberto hoje, dia 19 de janeiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, ser o dono de um boteco, ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço. Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império. Bem, o Naldo's Bar está à venda, sim. O meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe: por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, vamos lá nos hidratar, sim, nos hidratar muito. E, dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao quadro Verdade Alienígena. Sim, o quadro preferido do público do Cuesta. E com o estudo deste livro aqui, sim, estamos prosseguindo na análise dele. UFOs captados por câmeras do grande mestre Ryuho Okawa. Bem, antes de dar sequência a ele, eu quero falar o seguinte. Estamos nessa coisa da visão remota e agora eu vou falar de quem fazia esses estudos. Várias instituições trabalharam nisso. Isso é aquilo que eu falo sempre. Foi o Bill Byrne da UFO Magazine que falou. Muitas vezes o homem de preto não sabe que é um homem de preto. Sim, ele não tem necessidade de saber. Não tem necessidade. Ele só precisa cumprir a função dele, só isso. Quanto menos ele souber, menos pergunta fará. Você só precisa passar uma instrução para ele e ele seguir. Isso é igual aquele filme A Mosca. Você lembra que o Seth Blundell lá, ele explicava lá para aquela personagem que era a Dina Davis, que ele falou, você está fazendo uma máquina para a pessoa viajar, se teletransportar. Como é que você faz isso? Ela falou, eu entro em contato com uma instituição, envio as instruções do componente que eu preciso e só. Eles não precisam saber o contexto da coisa. Eles só precisam cumprir uma função. É igual, por exemplo, naquele filme Batman Begins, quando o Bruce Wayne começa a se transformar no Batman, ele quer uma alcunha, no caso ele quer o morcego. E aí eles encomendam a máscara do morcego, eles têm que encomendar em grande quantidade, porque é feito em grande quantidade, mas as máscaras feitas de fibra cada vez mais resistentes, para resistir a pancadas fortíssimas, e eles não precisam saber para que o cara precisa de uma máscara de morcego. Pede em 500 mil cópias, 500 mil máscaras. Uma máscara resistente, para que resistente? É problema deles, sei lá o que eles vão fazer com isso. Vão dar uma festa, sabe-se lá o que vai acontecer nessa festa, não interessa. Então, muitas vezes o homem de preto é o homem de preto sem saber que ele o é.
E eu vou dar uma demonstração hoje para vocês. E muita gente fala, esse negócio de homem de preto é teoria da conspiração. Não, eu já apresentei um para vocês em outros programas e agora eu vou mostrar mais ainda um pouco dessa temática do homem de preto. Vamos ao programa de hoje e aí a gente conversa. No site da CIA, a Agência Central de Inteligência do governo norte-americano, há um texto que publicado foi em 30 de abril de 1993 com a seguinte alcunha: Projeto Stargate, uma visão geral. De volta ao texto, os principais esforços de pesquisa nos Estados Unidos da América são de 1930, presta na data, de 1930 a 1960, a já citada Universidade de Duke, em Durham, na Carolina do Norte, em cujo site consta que o laboratório de parapsicologia começou em Duke em 1930, após o Dr. William McDougall convidar o Dr. J.B. Rhine. Naquela época, na sombra do mesmerismo e do interesse público pela mediunidade e outros fenômenos estranhos, havia um impulso na comunidade científica para estudar empiricamente e realizar pesquisas paranormais. Havia um impulso na comunidade científica para estudar empiricamente e efetuar pesquisas paranormais. Isso aqui é a ciência. É isso aqui que a gente chama de ciência. Isso. Antigamente nós tínhamos, ainda temos cientistas, mas os cientistas de verdade eles estão fora dos grandes meios. Por quê? Porque nós vivemos hoje a batalha da narrativa, como foi visto durante a pandemia. Muitos cientistas sérios estavam condenando aquelas medidas e do outro lado apareceu o quê? A mídia para chamá-los de negacionistas. São os negacionistas. Negacionista é o cu da sua mãe, porra. Para com essa conversa. Sabe? Isso é coisa de moleque de 5 anos. Acho que o cara chama o cara negacionista, o cara vai parar de pesquisar, de estudar. Mas antigamente os estudos eram feitos. À época o espiritismo estava em alta, era o principal nome daquilo que viria a se tornar posteriormente o movimento Nova Era. E os caras viram fenômenos, começaram a ver repetições de padrões, falaram, o que nós vamos fazer? Vamos estudá-los. Isso que cientista faz. Cientista não fica chamando o outro de burro, de negacionista, não. Cientista vai lá e vai estudar o fenômeno. Ele encontrou um padrão, vamos analisar, fazer o quê? Estabelecer pesos e medidas. Vamos tentar explicar isso, porque a coisa está aí. Ela existe, ela não é uma ilusão, não é um conto de fadas sem fadas, ela é uma realidade que transcende os tempos. Em todas as culturas, você vê que cada cultura, cada país, cada era tem os seus médiuns. O Oráculo de Delfos, famoso, Nostradamus, Chico Xavier, Mestre Ryu Hokawa. Todas as suas culturas têm os seus médiuns. Aqueles que estabelecem o quê? O médium é de mediar. Ele faz a mediação entre o plano atemporal e o plano temporal. E o que os cientistas têm que fazer? Estudar, analisar isso, trazer discernimento para as pessoas. E não ficar enchendo o saco, ficar vendendo narrativa. Mas vamos lá. Nos 35 anos em que o laboratório esteve em Duke, muitas palavras que associamos ao paranormal foram definidas. Eles criaram um vocabulário, criaram uma linguagem, incluindo percepção extrasensorial, telepatia, psicocinese, pré-cognição e clarividência. Pré-cognição, lembra do filme Minority Report? Minority Report, do Spielberg, quem atua nele é o Tom Cruise lá. Tom Cruise. Aquilo lá, pré-cognição. Embora o laboratório não esteja mais em Duke, a pesquisa continua no Rhine Research Center em Durham. Continua a cidade, eles saíram de lá e vamos entender. No site do Centro de Pesquisa Rhine se lê que, em 1965,
J.B. Rhine aposentou-se da Universidade de Duke e formou um centro de pesquisa chamado de Fundação para a Pesquisa sobre a Natureza do Homem, para continuar explorando seu interesse em estudos da percepção extrasensorial e a consciência. E é interessante esse nome porque é Fundação para a Pesquisa sobre a Natureza do Homem. A natureza é o natural. Natureza não é árvore, não é planta, um macaco. Natureza é a estabilidade, é aquilo que está estável. Ou seja, o Sr. Rhine concluiu que o que é chamado de supranatural, as potências supranaturais, elas não são supranaturais, elas são bem naturais. Elas só não são compreendidas ainda. Olha que curioso isso. Quando eu era monge do Templo de Santos, eu explicava muito isso para as pessoas. Todos nós temos um grau de mediunidade, que vai de 0,1 a 100%. Mas 1%, 0,1 ainda tem. Não tem alguém que é totalmente nulo. Às vezes a pessoa não tem uma consciência da coisa. Que dá a impressão que ela não vê nada, mas ela tem sensações que às vezes ela não percebe de tão sutil que é, porque esses efeitos são criados a partir do desenvolvimento do chakra. E às vezes aquela pessoa não tem o chakra tão desenvolvido e ela nem percebe as coisas que estão aí. Muitas vezes, isso tem naquele filme Estou Bem, Meu Anjo, a pessoa vê a entidade, conversa com ela e não sabe que está falando com uma entidade. Pensa que está falando com uma pessoa de carne e osso. Realmente. Por quê? Porque a percepção dela ainda é muito ruim. Ela precisa melhorar aquilo. Isso aí exige o quê? Trabalho, estudo, muita meditação. Meditação é o que a meditação é o que faz vamos falar assim, ela estabelece o início de uma construção de um portal pessoal. Mas ela tem que praticar muita meditação. Vamos lá. Em 1995, o centro foi renomeado para Centro de Pesquisa Rhine. O Dr. Rhine já tinha falecido e continua seguindo a missão original em sua tentativa de produzir pesquisas originais e explorar a natureza da consciência humana. O Centro de Pesquisa Rhine oferece cursos profissionais online e certificados em parapsicologia científica. E os seus eventos públicos exploram habilidades, experiências, técnicas e a cultura da percepção extrasensorial ao redor do mundo. A percepção extrasensorial, ou seja, que seriam os recursos, que eu vou usar esse termo de novo, supranatural, que estão além dos 5 sentidos, esses aceitos, vamos supor, pela ciência convencional, que a ciência não tem que aceitar nada. Começa isso, mas só estou tentando dar uma explicação. Ou seja, ao redor do mundo, a percepção extrasensorial é algo também normal. Não é um conceito, é uma realidade universal. Ok? Além disso, o Rhine oferece recursos significativos sobre a história da parapsicologia, imagens de arquivo, uma grande biblioteca de pesquisa e um conjunto completo do Jornal de Parapsicologia de 1937 até o presente. O jornal hoje é online. Mas a questão fundamental aqui, que eu quero entrar na questão dos homens de preto, que é o seguinte: todas essas pesquisas, elas são patrocinadas por grandes milionários. O mundo, o pessoal critica muito o capitalismo, mas o capitalismo é o que permite o desenvolvimento da humanidade. Vocês já devem ter visto isso naquela série Big Bang Theory, lá do Sheldon, que o que é feito nos Estados Unidos? Eles fazem um jantar onde cada cátedra lá, os institutos de pesquisas, eles participam, os principais nomes participam, e os milionários vão lá. E eles tentam convencer o milionário a patrocinar o seu departamento de pesquisa. Cada cátedra tem o seu departamento de pesquisa, que é um instituto pequeno, mas é departamento, não é o nome certo. E eles vão lá e convencem esses milionários a patrocinarem esses departamentos. Ou seja, o cara está precisando lá de um acelerador de partículas.
um SER, o cara vai lá e paga. Fala, eu estou pondo dinheiro aqui, estou investindo para você fazer isso. O pessoal muita gente pergunta, para que esse pessoal investe nisso daí? A resposta é simples. Qual que é o país que manda no mundo? Os Estados Unidos. Por quê? Porque os milionários bancam o quê? A ciência, o desenvolvimento de tecnologia. Isso é desenvolvimento de tecnologia. Quanto mais tecnologia um país tem e quanto mais desenvolvida a tecnologia desse país, maior é a longevidade das pessoas. Por quê? Porque a vida se torna mais confortável, mais fácil, mais simples no sentido de que você não tem que acordar de manhã, pegar um trabuco e caçar um urso para você ter o que comer. Você entende? Ou seja, e esses milionários, por que eles investem tanto dinheiro? Eles são podres de ricos, eles estão confortáveis por isso mesmo. Eles têm uma vida confortável. O que eles querem? Quer que as futuras gerações, os descendentes deles, seus filhos, netos, tenham uma vida mais confortável ainda. Ou seja, eles investem no futuro. Eles fazem o investimento no futuro. E onde é que entra o homem de preto nisso? Muitas dessas pesquisas, elas são influenciadas. Claro, tem muito contato interno, muito jogo político, já chegam por trás lá de um reitor, um político, um representante do governo norte-americano da época, nós precisamos do estudo de parapsicologia. Fazem aí, depois a gente vê tal. Aí eles conversam com o milionário. Eles lá na cúpula, eles têm uma conversa entre eles. Eles sabem do que está acontecendo. E aí, por exemplo, um Ryan ele desenvolve um departamento. Cara, ele não é burro, ele sabe que tem algo por trás. Contudo, ele como um cientista, ele quer chegar ele é um buscador da verdade. Um buscador da verdade. Um verdadeiro cientista é um buscador da verdade. Ele ignora, fala, tudo bem, não me interessa a razão. Lembra da máscara do Batman? Não interessa a razão. Eu quero buscar. Eu quero fazer algo bom. Eu quero desenvolver essa tecnologia. O cara que fez a máscara do Batman também desenvolveu uma tecnologia que faturou milhões. Não interessa para que precisa. A tecnologia desenvolvida, você replica ela em outras áreas e vai faturando. Capitalismo, gente. Capitalismo é bom. Se nós hoje temos uma vida mais confortável, é graças ao capitalismo. Vamos mais além. Aí vai lá um milionário, faz um investimento, ok? E como é que o governo americano se utiliza disso? Manda um agente da CIA ir lá e fazer um curso. Você vê, o Centro de Pesquisas Ryan tem cursos. Quando você abre o site deles, eles têm lá de quadro de doações. Eles recebem milhões de doações. Você recebe uma fortuna. Aí você pega, manda um agente lá, ele faz um curso e depois leva esse material aprendizado lá para o laboratório da CIA, do FBI, de qualquer agência lá, e dos homens de preto, da NASA, e começam a trabalhar, fazer experimentos com percepção extrasensorial. Isso é transferência de tecnologia. Um ensina e o outro aprende. Só precisa ter o quê? A tecnologia. Para isso precisa ter desenvolvimento. Ok? E é assim que muitas vezes o cara é um homem de preto sem saber que é. Às vezes ele está lá fazendo uma pesquisa, essa pesquisa começa a entrar dinheiro, começa a valorizar a coisa e progride. E eu até vou dar um salto agora, só para dar uma explicação, no campo da política. Por exemplo, no sábado eu fui ao Bar do Zé lá, o Empório Laura Guiar, eu estava conversando com o pessoal e é natural, o pessoal está triste, nós estamos com um país com governo. Isso não é governo, isso daí foi uma quadrilha que tomou conta do país. Isso é uma quadrilha que se apropriou do país. Não é todo, está todo mundo triste, chateado. As pessoas querem ver resultados rápidos. O pessoal pergunta para mim, pô, Matheus, mas você não gostaria de ver o resultado? Claro que eu gostaria. Eu sinto uma saudade tremenda da época em que o Bolsonaro era o presidente. Pô. A gente tinha uma paz naquela época, embora tivesse o Supremo, mas a gente tinha uma equipe lá conduzindo o país com sabedoria, com muito cuidado. O Brasil é um país que tem que ser tratado com muito cuidado. Aqui não é um país para ser comandado por CEO, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é um país. Empresa, o cara manda que ele quer ir embora, isso aqui não é um país, ninguém aqui foi contratado para ser brasileiro, nós nascemos aqui, nós precisamos de gente que ame esse país para conduzi-lo, não gente que está defendendo
ideologia política, narcotráfico, isso aí não é interesse da gente. Eu moro aqui, nós nascemos aqui. Aí eu falei, claro que eu gostaria de que a coisa se transformasse amanhã. Amanhã a gente acordasse, ligasse a TV e tivesse o Bolsonaro de volta na presidência com toda aquela equipe maravilhosa dele. Adoraria. Mas eu sei que não é assim. E quem que pode mudar esse cenário? Os grandes empresários. Um monte de empresário que tem que falar que é de direita. Tu só sabe de que eu estou falando. Vivia grudado o Bolsonaro e tal. Tá aí. E fazer o quê, pô? O que um empresário pode fazer com verba? Ele não precisaria contratar um grupo Wagner, apesar que eu adoraria. Seria ótimo. Seria bom contratar um grupo Wagner e mandar para Brasília metralhar todo mundo. Só isso, olha, cara, é lavar a alma de muita gente. Mas não é isso. Não precisa de um grupo Wagner. O que eles têm que fazer? Igual é feito nos Estados Unidos. Vocês querem mudar a história do Brasil? Aprendam com os milionários norte-americanos. Eles transformaram os Estados Unidos de uma colônia inglesa no império mundial, investindo em quê? No futuro da América, em tecnologia. Invistam, no caso não em tecnologia, mas também, mas na questão política, nos canais alternativos, no Cuesta Verde, na Timeline, tem muitos outros, Fio Diário, a Revista Oeste. A Revista Oeste está meio estranha, mas eu espero que eles voltem para a direita em breve. Eles saíram um pouco da direita, né? Então eu espero que eles não saiam muito, daqui a pouco eles vão estar na esquerda. Espero que eles não cheguem a isso, que eles regressem para a direita. Mas por quê? Você vai estar investindo o quê? Indiretamente no desenvolvimento do conservadorismo brasileiro. O Brasil é um país conservador, mas precisa desenvolver o conservadorismo. E vocês vão fazer essa revolução como? Para as futuras gerações. Para os seus descendentes, netos, porque não é agora. Não é agora. Esse desenvolvimento é para o futuro. Claro, temos pressa, gostaríamos, sem dúvida, de, como falei, acordar amanhã, ligar a TV e o Bolsonaro, encontrar o Bolsonaro de novo na presidência do Brasil. Mas não vai ser possível, então faremos o quê? Vamos preparar o futuro do Brasil. Preparar como? Investindo em canais alternativos. Aí você vai desenvolver todo o conservadorismo, que é a partir daí que a coisa vai mudar. Você vê, a Timeline está ligada lá com a Academia Conservadora do Alan dos Santos. Eles têm cursos. Lembra que eu falei como é que você obtém tecnologia? Um ensina e o outro aprende. Tem muitos cursos. O Cuesta, que faz programas fantásticos, como este que você está vendo, é só investir. E você muda o país a partir daí. Investindo o quê? Nos canais alternativos de direita. Os verdadeiros canais de direita. Por exemplo, o Kim Paim. Pô, merece. Pô, investe, mete grana lá, cara. Mete os milhões. E você vai estar garantindo o quê? Conforto para os seus descendentes. Eles vão estar aí, vão estar comandando suas empresas, vão ter funcionários bons e o país volta para a linha, oferecendo o quê? Uma vida normal. Nós queremos a volta da normalidade. Os Estados Unidos, lá, a normalidade voltou. Por quê? Porque foi feito investimento no passado. Eles tentaram fazer a safadeza lá com a eleição do Biden, mas já foi reparado. E agora os Estados Unidos estão se preparando para quê? Para 1000 anos. Os Estados Unidos vai ter, eu garanto, isso é previsão aqui do mamá. Pai mamá de algum. Daqui 1000 anos já estão garantidos para os Estados Unidos. Um império de 1000 anos já estão garantidos. Por quê? Está sendo feito todo esse trabalho agora. E é assim que se faz. Essa tecnologia está sendo desenvolvida, muitas tecnologia alienígena. Então lembre-se sempre disso. O caminho é alternativo, é indireto. Ou seja, investe em alguém que vai desenvolver a tecnologia e essa tecnologia vai ser repassada para quem tem interesse com o tempo. Ok, gente? E por aqui eu encerro o programa de hoje. Vamos para a sequência vamos para a hora de passar o chapéu. Eu ia falar da sequência porque vai ter sequência. Eu vou falar de vários institutos que no passado trabalharam diretamente para o governo norte-americano, direto e indiretamente, e hoje segue a sua linha também trabalhando com a questão da percepção extrasensorial, a visão remota. Bem, dito isso, vamos
Então, para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora que eu ganho uma graninha, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, aqui os meus livros, aqui A Máquina da Verdade, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Para você que é milionário aí, rede de supermercado, tem um monte, ó, compra 1 milhão de cópias desse livro e põe lá para vender, pô. Ajuda o Cuesta e contribui com a sociedade, que dando literatura infanto-juvenil para a turma molecada pegar gosto para a leitura. Esse livro aqui eu peguei, eu escrevi na época, porque eu queria que a molecada pegasse gosto por literatura. Então eu escrevi um livro gostoso, um livro muito legal para a criançada ler. Na verdade são pré-adolescentes. Esse público aí vai se interessar, porque está ligado à faixa etária deles. Aí, para os adultos, também tem. Aproveita e compra 1 milhão disso aqui e compra 1 milhão do outro, que é para os adultos também, uma boa literatura, para a turma se divertir, que é o romance A Saga de Kid Winchester. Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, e agora vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Aqui. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você fazer sua doação. Faz um Pix aí, mano. Pix de 1 milhão, não é? O dinheiro sobrando aí, pô, investe na humanidade. Investe o quê? Indiretamente por meio do Cuesta. Pode até guardar um pouquinho e investir nas outras frentes aí. O Paulo Figueiredo, por exemplo, tá no programa dele. Ele tem curso também, tem um curso muito bom que é o Fim da América. Aí. Mas vamos lá. Aí tem o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí você, meu seguidor do estrangeiro, você que tem que um dia voltar para o Brasil, ó, tem que preparar para o Brasil, para a volta. Ah, mas não sou eu. Mas seus filhos podem querer conhecer a terra do pai deles, os netos, a terra do vovô. Vem para cá, pega um país gostoso, pode até querer voltar a morar. Ah, vamos trazer a família de volta para o Brasil? Pô, o Brasil tá legal. Por que não? Qual o problema? Por que não? Porque se omitir disso, falar, pô, posso tirar essa bandidagem daí investindo nesses meios alternativos. Aí, PayPal tá aí. Já pensa nos seus netos, pegando a mão e falando, vovô, estamos voltando para o Brasil, a família voltará para o Brasil. Quer vir junto? Porra, investi nisso 50 anos atrás. Vou voltar para casa finalmente. Finalmente. Uma hora todos voltarão. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp é nosso canal mais estreito de comunicação. E atenção, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento, Gico Booking, propriedade estigmatizada, investigação OBAC no sábado, dia 24 de janeiro de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 24 de janeiro de 2026, às 18 horas, Gico Booking, propriedade estigmatizada, investigação OBAC. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!